Boa tarde, sou o professor Esteban, né? Hoje é uma quinta-feira, dia 8 de setembro do ano gregoriano 2022. Estamos aqui reunidos para dando início à quarta aula desse curso de curta duração, né? Que se propõe estudar um pouco de teoria do conto, né? De uma forma mais que a gente possa dialogar mais, né? Para complementar, né, os estudos que você já tem em uma teoria da literatura, né? Que em geral, esse aqui estamos especificamente numa teoria do conto. Isso que eu estou projetando para vocês, que sempre tem, às vezes dá problema na projeção, eu acho que vou mudar uma pequena coisinha ali, mas é a capa que eu coloco no vídeo. Esse aqui é a aula quarta, né? Então passo aqui para que você para o livro mesmo, né? Teoria do conto, que a gente está usando como base. Tá aqui da Nadia Batella Gottlieb, ou Gottlieb. E já havíamos trabalhado o início, perdão, no início, lembra, na aula retrasada, que passei falei do fio da história, depois falei este enorme problema da estética. Na semana passada retomei de uma aula mais de alguns detalhes, né? E que eu também só como guia, né? O livro da Nádia, mas aí eu vou também falando, dando minhas contribuições, né? Senão era só ler o livro, né? Não precisava do professor. Para ficar repetindo do que os outros falam, essa não é a função do professor, né? Então, na semana passada, eu peguei esse final desse o problema da estética literária, falei sobre estética, repito, né, agora que estou gravando, na descrição da aula 3, que está em YouTube, né, você vem aí, dá uma referência sobre estética, Waltharter, que era o nome que eu não lembrava. Né? E agora, para finalizar rapidamente, uma parte curta, mas eu vou comentar, essa alquimia secreta, para depois, como tinha prometido na semana passada, no final da aula, passar o conto, uma narrativa. E aí vamos ver algumas coisas também mais rápidas, me interessa mais quando chega no conto maravilhoso. Tá? Então, passando aqui, estou transmitindo o PDF, né? Compartilhando com vocês. Esse aí da semana passada, né, que eu comentei esse finalzinho, Mário de Andrade, né, e agora uma coisa que, claro, eu insisto, né, falo de que temos que ter cuidado, né? Se estamos trabalhando com teoria da literatura, com teoria do conto, né, temos que ter umas referências teóricas, né? Então vamos, o que significa conto? Então vou lá no dicionário para ver o que significa conto. Não, no dicionário vai estar o que significa a palavra conto, né? Agora, uma definição do conto literário eu vou encontrar no livro de teoria da literatura ou no livro específico de teoria do conto. Né? Eu não vou encontrar a explicação do conceito, né, por exemplo, de estética, né, que da semana passada. Isso eu não vou encontrar no dicionário. Né? Tem que pegar outras fontes, né, apropriadas para isso. Né? E aqui o que, né, vemos no livro que a autora toma exemplo de dois autores, né? Mas temos que
tem que ficar claro isso, que é interessante ver o que por exemplo, o exemplo que dou, né? O Neymar faz um gol, entrevista para o Neymar, e como é que foi? Aí vai falar como é que fez o gol, né? Mas isso não vai servir em nada para uma aula de física que a gente queira estudar a trajetória da bola, né? E calcular aí a velocidade da bola e a trajetória e toda essa parte teórica, né, e de cálculo da física, isso Neymar não sabe, nem precisa saber, né? Ele sabe que um jeito vai fazer e tem que ter outras coisas também, né? Porque não adianta também saber qual é a trajetória da bola, com que força chutar, se tem uma pessoa no meio, né? Ou se você não tá, você tá tá na defesa, não tá no ataque. Então, são muitas coisas que o jogador leva em conta em frações de segundo, e quando a gente estuda, paralisa e vê a parte assim, a partir da parte teórica. Aqui também, né? Então ela começa essa alquimia secreta, e já é um nome assim que eu realmente não usaria, né? Mas é porque vem não da teoria da literatura, e sim dos autores. Um autor literário trabalha com metáforas, trabalha com duplo sentido, o que mais faz, né? Então, quando vai explicar alguma coisa que seria da teoria da literatura também, um conceito, também usa metáforas, usa orações, né, com duplo sentido, e que isso para a teoria não pode ser, né? Não pode ter duplo sentido, né? Temos que definir e ser claro no que estamos definindo. Então, essa alquimia secreta, bueno, não se trata de alquimia, né? Você sabe que a alquimia a mais famosa é aquele alquimista que queriam transformar qualquer metal em ouro, né? Então, você mexendo ali supostamente, de alguma maneira você transforma um metal em outro, né? A gente sabe que pela tabela periódica, né, que tem os prótons, né, que definem cada molécula, né, cada elemento químico, né? Então, se a gente acrescenta ou tira prótons, teríamos um elemento diferente, né? Mas não é bem assim, né? Na prática não é bem assim. Então, essa alquimia parece uma coisa assim, um pouco assim fantástica, né? em literatura, numa obra literária, sim, tá? Mas para a gente estudar a teoria da literatura, não, né? Não podemos falar em alquimia, e muito menos secreta, né? Em teoria não pode ter nada secreto. A teoria que é exatamente o contrário, né? Que todo mundo conheça, que todo mundo saiba, né? E que todo mundo entenda, né? Por isso que usamos racional, porque o racional é compartido, e aí todo mundo entende, né? Por isso que, por exemplo, eu tô publicando os vídeos, as aulas, né, agora em YouTube. Antes era só para meus alunos, agora estes cursos em YouTube, porque de secreto não tem nada, não pode ser secreto, né? Tem que ser aberto para todos, né? Então esse subtítulo aqui do final do primeiro capítulo, digamos assim, que é muito literário, né? Mas pouco teórico, né? Muito artístico e pouco científico. Tá? Mas vamos lá ver o que diz, né? Esse é um comentário do título, né? Vamos ver o que diz, né? Mas aí a gente observa: vários atentam para a dificuldade de escrever em contos, sim? E quantos atentam para a dificuldade de se formar em um professor de letras, né? Não é fácil, né? E também vários atentam para a dificuldade que é ser jogador de futebol. Vários atentam para a dificuldade que é ser, bueno, e qualquer coisa, né? Então ali não está dizendo nada, né? Aí dá um exemplo: Machado de Assis. Opa, então Machado de Assis não. Machado de Assis é o grande nome, né? O grande autor brasileiro. Então Machado de Assis, por exemplo, né, manifesta-se em 1813. Essa data mesmo, estranha essa data. Bom,
Bom, mas assim, e fala, esse gênero difícil, né, a despeito da sua aparente facilidade. Né? E, claro, quem faz alguma coisa sempre vai dizer que é difícil, né? Para dar valor ao que está fazendo. E quando você não entende bolufa do assunto, você diz, isso aí deve ser fácil. Né? Então, imagina jogar futebol. Tem um time aqui, outro do outro lado, pegar uma bola e fazer o gol. Isso é fácil. Quero ver eles na guerra. Né? Em que não é uma bola que tem que chutar, tem que se esconder porque o outro está te atirando. Né? Tá jogando bomba para você, tá jogando granada, sabe? Então, é isso que é difícil. Jogar futebol é fácil. Cara, é fácil para ele que não joga futebol. Então, percebem que são umas manifestações que têm valor literário, sim. Porque Machado de Assis era um autor, né, de obras literárias, um artista. E aí, sim. Mas que não serve para a gente estudar a teoria, né, da literatura ou uma teoria do conto. Né? Isso não influencia, né, em nossos estudos. Tá? Aí, mas continua Machado. E creio que essa mesma aparência lhe faz mal, afastando-se dele os escritores, né? Porque acha que como é fácil, então os escritores se afastam, não escrevem contos. E não lhe dando, penso eu, você é Machado, o público toda a atenção de que ele é muitas vezes criador. Então, muitas vezes não sempre. O conto tem que ser o conto literário, né? Se não é criador, ele não está apresentando uma coisa nova, não é um conto literário, né? E o público depende também do público, né? O autor, que aqui não se interessa, mas o público interessa se vamos fazer um estudo da recepção, mas para fazer uma análise, uma compreensão, né, de uma obra literária, talvez não é um público em geral, não, ou seja, não o leitor em geral, e sim o leitor específico, o leitor que conhece, né, um crítico literário, um professor de literatura, né, pessoas que estão lidam com o texto de outra maneira, um tradutor, né, que vai traduzir. O Júlio Cortázar, que vai citar aqui, também traduzia, né? Era tradutor, como vários outros autores também têm se dedicado a isso. Bom, então, interessante, sem dúvida, essa manifestação do Machado de Assis, mas o que acrescenta para a gente em termos de teoria da literatura? Absolutamente nada. Né? Dando esse exemplo de Estados Unidos, na Universidade dos Estados Unidos, que chamam escritores para darem aula lá, ou uma oficina, ou alguma coisa assim, a mesma coisa, dá muito ibope, né? Dá muito... eu lembro quando convidaram a Universidade de Texas convidou Javier Cerca. Uma vontade que deu de ir para lá para conhecer ele, né? Porque Javier Cerca, eu acho que, não sei se... sim, que é de espanhol, né? Tem esse livro Soldado de Salamina, depois virou filme também, tem uma escrita que é muito bem interessante em termos literários, né? Teve esse aqui também quando teve o atentado das Torres Gêmeas, né? Escreveu esse impostor, e que serve para conhecer gente que se faz passar por aquilo que não é, né? E aí a forma dele de escrever isso que é sensacional. Mas já teve, né, na Espanha mesmo, creio que foi o Ramon Romina, professor da Universidade de Barcelona, que ou foi a dissertação de mestrado ou tese de doutorado, uma delas que fez sobre a teoria literária, a proposta de teoria literária em Javier Cerca. E acaba com Javier Cerca em termos de teoria, né? de uma proposta de uma teoria. Não há uma proposta de uma teoria. Né? E claro, a gente entende, exatamente pelo que eu insisto, é um autor. Né? Então ele conhece de escrever, e escreve de uma forma sensacional, né? E tem ideias, e entra ficção, e mesmo quando trabalha
supostamente tomando. Bueno, sempre tem. Os referentes sempre são da vida cotidiana ou do passado, né? Do nosso, da nossa vivência, né? Por isso que a gente entende, por isso que a gente se interessa, né? O caso, por exemplo, desse, do impostor é interessante porque as pessoas conheciam, viveram esse drama do ataque às torres gêmeas e para que uma pessoa desculpa, esse não é, esse é outro das torres gêmeas, foi outro que também foi denunciado na época. Esse aqui do Javier Cerca é da guerra, ele é a mesma coisa, se fazia passar como um herói de guerra e aparecia em toda a fotografia e tal, e depois se desconfiaram e descobriram era um impostor, ele se fazia passar por aquilo que não era. Eu lembrei da Torre Gêmea, que foi mais recente e que foi, eu trabalhei também isso, bom, mas isso já não sei, uns 15 anos atrás, faz tempo, em que também uma pessoa, segundo ele, foi lá e era bombeiro e na verdade não era bombeiro e usava usava um lenço vermelho que era do bombeiro que ele tentou salvar a vida e não conseguiu salvar a vida e contava toda uma história. O cara contava bem a história, né? Que é uma também das características do autor, né? Como narra, né? Sabe narrar, né? Só que no caso aqui o cara não era não estava criando uma ficção, ele estava mentindo, né? Estava fazendo passar por aquilo que não era, né? E enganando as pessoas. Então é uma das coisas que a gente tem que ter claro desde o início é que ficção é uma coisa, mentira é outra, o falso é outra, né? O verdadeiro e o falso, isso aqui não cabe a gente se perguntar essas coisas em literatura, né? Não cabe, não é verdadeiro ou falso, né? Aqui não é por outro caminho, pela ficção, que é uma invenção que enquanto ficção é real, porque existe nesse mundo, existe na realidade, mas a realidade é uma realidade inventada que não tem poder operatório, né? Então eu conto lá que Gabriel Garcia Marques, né? 100 anos de solidão, choveu 4 anos, 11 meses e 20 e tantos dias. Claro, isso aí não existiu, isso, né? Provavelmente nunca exista. Isso aí é uma invenção. Então a gente tem que interpretar isso de forma literária. Não vamos chamar um cientista para que explique como é possível que chova 4 anos, 11 meses seguidos, né? Não, porque não é isso, né? E a pessoa confunde, né? Não, porque aparece um louco, né? Então vamos chamar para analisar o Dom Quixote, vamos chamar um psiquiatra, né? Que vai estudar a mente de Dom Quixote, como se Dom Quixote tivesse mente, como se tivesse subconsciente, ou coisa da psicanálise, para tentar explicar algumas particularidades do personagem, né, Dom Quixote. Isso não vai funcionar. Não é um psiquiatra, um psicanalista que não vai dizer isso, né? Não confundamos as coisas, né? E é muito comum confundir, né? Por isso que eu sempre estou chamando a atenção. Bom, e aí continua. Vamos vários atentam, né, para a dificuldade também de explicar o conto, né? Explicar o conto, claro, também é difícil. Se o professor numa prova pede para você explicar o conto, também é difícil, né? Mas se você não estuda a letra, explica o conto. Aí você explica de qualquer jeito, não tem problema nenhum, né? É coisa fácil, né? E o aluno que vai para a prova acha tão difícil. Claro, é o mesmo que eu estava falando antes, né? Para quem não conhece, tudo é fácil, né? Para quem lida com as coisas, aí fica bem mais difícil, né? Porque não adianta só falar que é fácil, né? Tem que explicar isso de uma forma que se entenda, né? E, bom, e tomando como base a mesma teoria, crítica, né? Bom, então, Júlio Cortázar, e repito, Júlio Cortázar, assim como Machado de Assis, é um escritor, um grande escritor,
Não vamos comparar Julio Cortázar com Machado de Assis, né? Mas, sem dúvida, é um grande representante da literatura, principalmente da literatura breve, né? Dos contos, que a gente chama hoje, dos contos argentinos, né? Julio Cortázar no século XX foi um dos grandes nomes, né? Tem vários, muitos contos dele que são extraordinários em termos literários, claro, né? Eu, às vezes, trabalho em alguns contos, o que nunca trabalhei, mas é um conto que vale a pena e poderia ser trabalhado, né? Do Julio Cortázar, Torito, né? É um dos grandes contos, né, do Julio Cortázar. Bom, ele diz em alguns aspectos do conto, isso aqui eu posso mandar depois, ou eu vou fazer a mesma coisa. Na descrição dessa aula, quando estiver em YouTube, vou colocar na descrição a referência. Eu tenho ela, está em PDF, é fácil de encontrar em espanhol. Tem algumas coisas, mas eu não sei, eu só recomendo o que eu conheço, o que eu li, né? Porque às vezes aparece, mas está mal escrito, mudar alguma coisa. Então, em português tem alguns, tem trabalhos também sobre isso, né? Sobre essa é um texto curto, né? O que eu tenho, creio que são 14 páginas, né? E esse é um aspecto alguns aspectos do conto, né? Tá? E refere-se a esse gênero tão difícil de tão difícil definição, né? Bom, e tem algum gênero que não seja que seja menos difícil de definição? E por que é difícil de definição? Né? É claro, porque ele não é um teórico da literatura. Então, para quem não é teórico da literatura, como é que vai dar a definição? Lembrando que tem professores de literatura que chegam ao absurdo de afirmar que a literatura não tem definição. Aí, vamos por aí, né? Se é um escritor, a gente aceita, claro que para ele é difícil porque ele não trabalha. Ele trabalha criando conto, não estudando cientificamente o conto. Então, para ele é um gênero tão difícil de definição, mas se a gente vai analisar essa sentença, né, claro, e o romance também não é um gênero difícil de definir, e a arte dramática também não é um gênero difícil de definir. Quando falamos de lírico, por exemplo, lírico também não é difícil de definir. E aí, claro, qualquer coisa é difícil de definir quando a gente não trabalha com isso, né? Então, que é o caso do escritor, que ele escreve, mas definir, aí, opa, o que é isso, né? Não sabe escrever, não sabe definir, né? Bom, então, tão difícil de definição, né? Tão esquivo nos seus múltiplos e antagônicos aspectos, porque se de um lado aí abre de novo, é preciso chegarmos a ter uma ideia viva do que é o conto, né? Porque de um lado é preciso chegarmos a ter uma ideia viva do conto, é como se existisse uma ideia morta do conto. Típico do Cortázar e de muitos escritores que querem meter-se entrar na parte da teoria, usa metáforas. E a metáfora não explica nada cientificamente, não nos ajudam para uma definição de um conceito, tá? Então, claro, fala uma ideia viva do que eu conto. E alguém conhece uma ideia morta do que eu conto? Ou uma ideia agonizante do conto? Ou uma ideia... Sabe? Não, são metáforas, né? Quando a pessoa não sabe a definição, inventa esse tipo de sentenças que às vezes passa, né? E tem outros que batem palma, pô, que legal, mira, olha só que bonito, mas que não explica nada, né? Então isso torna-se difícil
abre aspas, na medida em que as ideias tendem para o abstrato. Sim, mas a ideia enquanto ideia, né? E aí continua, para a desvitalização do conteúdo. Claro, então o conceito, né, de conto, ou qualquer conceito, é abstrato, né? Porque qual é a definição de quadrado? O quadrado é uma figura geométrica de 4 lados iguais, né? E os ângulos internos são de 90 graus. Tá? Claro, isso não é que tende para abstrato. Mas essa é uma definição de um conceito, o conceito de quadrado, que a gente vai procurar aqui, né, na prática, né? Um quadrado vivo, diria Julio Cortázar. Então o conto também, a gente vai dar uma definição do conto, que é uma definição, e como toda definição, Platão falava que essa ideia, né, estava num mundo, como se estivesse em outro mundo, não é exatamente o que ele diz, mas a interpretação que se dá como se estivesse em outro mundo, né? Esse mundo aqui é material e as ideias seria outro, como se fosse outro mundo, não seria esse mundo aqui. Então a gente tem as ideias de conto, né? Mas o conto em si não é uma ideia, já é um conto, né? Então, percebam que se manifesta o Julio Cortázar, mas fala umas coisas que, na verdade, não explica, né? Então, aí agora é a autora que coloca. Tratar de teoria do conto é aceitar uma luta em que as forças da teoria podem aniquilar a própria vida do conto. Essa aqui, supostamente, é a autora que está colocando, não é o Cortázar, mas a partir das palavras do Cortázar, que vale a pena tentar, né? Então, vale a pena essa luta, vale a pena tentar, e Cortázar nos lembra também, se não tivermos uma ideia viva do que é o conto, teremos perdido tempo. Tempo para quê? E se tem uma ideia viva, vai ganhar tempo para quê? Não vai ser para uma aula de teoria do conto. O problema não é a ideia viva ou a ideia morta que você tem. E ele não explica, né, o que é uma ideia viva do conto. O que é isso? Então, está tentando explicar o que é um conto, e para isso utiliza, por exemplo, que o conto tem que ser uma ideia viva. Mas não diz o que é uma ideia viva do conto. Então, sabe, continuamos sem entender, né? Aí ele continua aqui, o Cortázar, né? Teremos perdido tempo, porque um conto, em última análise, se move desse plano do homem, onde a vida é expressão escrita dessa vida, e a vida e a expressão escrita dessa vida estava uma batalha fraternal. Sim, claro, tudo. A mesma história do quadrado, né? A ideia de quadrado é uma coisa, o quadrado que a gente vê, uma mesa quadrada é outra coisa, né? Mas não tem essa luta. O que ele quer dizer com essa luta, né? Aí continua. Se me for permitido o termo. Como autor literário, a gente permite, para explicar a teoria, nós chegamos ao ponto de dizer que estamos perdendo tempo. Claro, se a gente está preocupado em determinar, né, especificar o que é o conto, a gente está perdendo, poderíamos dizer que está perdendo tempo, mas estamos aprendendo com Cortázar a sua visão, né? Não vai servir para a gente estudar o conto, né, cientificamente, né, literariamente, mas é interessante saber como ele vê o seu trabalho. Ele está falando da parte prática, né? Está falando do seu trabalho. Imagino eu que quando fala que o conto vivo se refere a fazer o conto, né? Então ele que escreve conto pode falar do conto. E então, sim, mas por exemplo, Aristóteles nunca escreveu uma tragédia, e quem falou melhor das tragédias gregas naquele período, senão o Aristóteles, que nunca escreveu uma tragédia.
né? Depois a gente vê outros, né? Na literatura espanhola, Lope de Vega fala sua poética sobre o teatro, né? Sobre as comédias. E aí, claro, com a prática. A partir da prática dele, ele fala a partir da prática, né? Então, é diferente a partir da prática da partir do estudo, né? Sem você ser um autor. Mas tanto no Aristóteles quanto Lope de Vega escreveram uns livros, uma poética, tem uma poética que a gente estuda, porque são valiosas, né? Bom, então é o seguinte, esse é o resultado dessa batalha que o próprio contou. Uma síntese viva ao mesmo tempo que uma vida sintetizada. Esse conceito de vida, mas o conceito de vida que ele está aqui usando não é não define, né? A gente entende o que pensa que entende, mas fica pouco claro, né? Algo assim como um tremor de água, e aí vem a metáfora, né? Algo assim como um tremor de água dentro de um cristal, uma fugacidade numa permanência. Uma fugacidade numa permanência, está separado aqui, mas é junto, né? Só com imagem se pode transmitir essa alquimia secreta que explica a profunda ressonância que um grande conto tem em nós. Não, a gente quanto mais se escreve, mais dúvidas a gente nasce, né? Nasce em nós, né? O que é essa alquimia secreta e de que forma essa profunda ressonância de um grande conto tem em nós. De que está falando, né? E explica também por que há tão poucos contos verdadeiramente grandes. Para mim, ele deve ter ficado satisfeito com isso. A gente, nada, né? A partir disso, a gente não consegue fazer nenhum estudo literário de qualquer conto, né? Lembrando que se espera, né, que quando a gente estuda a teoria, né, para poder utilizar em qualquer estudo, né, quanto mais abrangente seja essa teoria, ou seja, quanto mais sirva para a gente para estudar manifestações literárias, mais potente será essa teoria, né? Por isso há várias teorias, né? E teorias que quanto menos abrange, né, menos potente é, menos serve para a gente. E sentenças como a literatura não tem definição, isso não, para dizer isso, para que abrir a boca, né? Porque não ajuda nada, com isso não vamos a lugar nenhum, assim como com a sentença do Cortázar, sim, aprendemos o que ele entende e talvez pode servir para a gente entender alguns contos, né, que é o que faz nessa aula que deu em Beckerle, em que ele pega, em cada aula pega assim, alguns contos e vai falando desses contos e vai explicando esses contos. Aí é interessante, mas é interessante só para esse conto, né? Só para esse conto. Para esse conto dele. Com isso, a gente não consegue entender o conto de outro autor, né? Então, só sabe falar uma coisa específica, né? Isso que ele chama de vivo. O conto vivo é o conto em si, né? Creio eu, né? Um conto tal, né? Então, um conto... qualquer Torito, por exemplo. O Caça Tomada. Caça Tomada tem traduções para o português, né? Caça Tomada, claro, ele falando, na verdade ele falando especificamente Caça Tomada, ele fala umas coisas que não tem e quem analisa a obra fala outra, né? Aí fica interessante isso, ver como o autor tem uma visão e quem o estuda tem outra, né? Faz outra leitura, né? Mas o que a gente espera em teoria, né, é procurar algum, basicamente, claro, muito mais do que os conceitos, né, mas o conceito me serve para, ou seja, um conceito de conto. Então, qual é o conceito de conto? O que eu entendo por conto?
como é que defino, ou mais, melhor isso, como é que se define o conto? E aí dou uma definição de conto, né? E é o que a autora vai começar a fazer aqui aos poucos, vai mostrando vários teóricos, linguistas, né, do século passado, para tentar chegar depois mais na frente a uma ideia, uma proposta do que é o conto. Uma coisa, creio eu que deve estar clara para vocês aqui, de que se a gente parte por Machado, ou por Julio Cortázar, ou por quem for autor, a gente não vai chegar a nenhum lugar, né? Então vamos para esse segundo capítulo, onde fala a questão de narrativa. Então o conto seria uma narrativa, mas aí tem também o desdobramento disso, né? Então, três acepções da palavra conto, né? Então, para Julio Casares não é, creio que tem um diretor, não é do esse que é diretor do São Paulo Futebol Clube. Esse aqui, creio que é esse, não sei se é espanhol ou argentino, tá? Que define conto, é o autor de um dicionário, mas isso nem eu era nascido, né? Então isso no meio do século passado ele criou um dicionário, né? Ele trabalhava com palavras, né? Mas também aí trabalhava com palavras, não é um linguista, não é um estudioso da teoria da literatura, tá? Mas mesmo assim ele define lá, Julio Casares, para ele se vocês colocarem Julio Casares na internet, aspecto do conto, e aí vai aparecer várias coisas também, né? Então há três acepções da palavra conto que Julio Cortázar utiliza no seu estudo sobre Poe, né? Tem um estudo clássico do Julio Cortázar sobre os contos de Edgar Allan Poe, né? Que o Julio Cortázar lia muito, né? E toma como referência, toma como também referência do conto fantástico, né? Desse período, no século XX estamos falando, né? Mas para no caso do Cortázar já é a segunda metade do século XX, né? Bom, então o primeiro seria relato de um acontecimento. Tá? Um relato de um acontecimento, sim, mas a gente vai ver que a gente pode ter relato de acontecimento e não por isso é um conto, né? 2. Narração oral ou escrita de um acontecimento falso. E aí, hoje em dia, isso aqui a gente não aceita, né? Então, uma narração oral ou escrita de um acontecimento inventado, né? Aí tá melhor, né? Se aproxima mais a um conto, né? Porque só relato de um acontecimento, eu posso relatar um acontecimento e verídico, ou seja, verídico no sentido de que se pode verificar, né? Então eu posso relatar como o que eu fiz no feriado. Aliás, trabalhei o feriado todo, por isso que postei tanto vídeo. Mas isso não é um conto, por mais que seja, não é um conto. Agora, uma narração oral ou escrita de um acontecimento fictício, de um acontecimento inventado. Fictício é melhor do que inventado, porque eu posso inventar para enganar também. Não, quando a gente fala de fictício, tira essa carga de querer enganar o outro, né? Quando a gente fala de um acontecimento falso, é o contrário de verdadeiro. Então, há acontecimento verdadeiro e esse é falso. Mas a mentira é falsa, né? E isso não, a mentira nunca foi um conto, nem passa por perto. Então, aqui, se a gente trocasse, em vez de falso, por ficção, fictício, né? Um acontecimento fictício, ficcional, né? Passaria, né? Mas esse autor, eu não tenho exatamente essa aqui, mas foi ter sido assim no meio do século passado, né? Tá? Que ele escreveu isso. Então a terminologia vai mudando, né? As concepções vão mudando, o próprio conto vai mudando, né? Então aí precisa de novas definições mais abrangentes, que abranja também as novas manifestações, né? E em terceiro, estava procurando o relógio aqui para controlar a hora. Em terceiro, seria uma fábula,
tá? Que se conta às crianças para diverti-las. Também não é uma definição que hoje em dia seja, não tem nem perto de uma definição, né? Porque pode ser uma fábula, e aí temos que explicar o que é uma fábula, tá? Que se conta às crianças. Olha, literatura é literatura, né? Que tem uma literatura que uma criança, por causa do seu desenvolvimento intelectual, né, não consegue entender. Isso não tem nada a ver com literatura, né? Isso aí, essa mesma criança, quando crescer, vai entender, né? Ou então o entendimento de uma criança do Pequeno Príncipe, ou do Alice no País das Maravilhas, o entendimento de uma criança, essa obra é um. Depois você chegar adulto, é outra. Se você vai estudar literatura, o entendimento será outro. E a obra continua a mesma, né? Então não é no mercado editorial, né, que está interessado em vender, né, as livrarias, por exemplo, tem um espaço ali para literatura infantil. Mas em termos de teoria da literatura, e isso não só todo mundo fala isso, em termos de teoria da literatura, não existe essa classificação de literatura infantil, né? Isso aí não existe. É uma classificação comercial, né? Não é um critério literário. Que o que eu falo, temos que ter um critério literário. Não é um critério literário, é um critério comercial, financeiro, né? De marketing, né? Literário não é. Não há então, uma fábula que se conta às crianças, quer dizer, se eu escrevo um conto e não conto para as crianças, não é um conto. Só conto se eu contar para a criança. É estranho, né? Para outras áreas, dependendo de onde a gente está, talvez passaria, mas em termos de literatura, é um curso que a gente está estudando teoria da literatura, por uma teoria da literatura, esse número 3, fábula que se conta às crianças para diverti-las, ainda por cima, como se a função da arte fosse divertir as pessoas, né? Não é divertir, que a pessoa se divirta. Bueno, tem uns maníacos que se divertem com umas coisas horrorosas, né? E não é para divertir, né? Então cada um se diverte com cada coisa, não, sabe? Não é o objetivo de qualquer arte. Não estou falando nem do conto, nem da literatura em geral. Estou falando de qualquer arte, qualquer manifestação artística, não está ali para divertir ninguém, né? Não é isso, né? Que você vai lá assistir, sei lá, uma representação cômica, né? Um teatro cômico, você se diverta, mas esse não é o objetivo, não, enquanto arte, né? Se você vamos analisar ali, tem uma crítica social, tem sabe, tem muito mais coisa do que uma mera diversão, né? Não é para divertir, né? Isso aí. E se não então se a criança não se diverte, então não é conto. Isso aí também depende da criança. Tem criança, bom, tem pessoas, né, que se divertem com umas coisas, outras se divertem com outras, né? Então não podemos definir a arte, né, qualquer manifestação artística, pelo que se o público se diverte ou não. Se o público é criança ou adulto, tá? Não é, né, nem se é homem, se é mulher, ou se outra manifestação, ou se é caprichoso, garantido, sabe? Esses não são critérios literários, né? Então não serve. Então se você vem aqui, hoje em dia não faria sentido a gente escrever um livro tomando como base nem o Machado, nem o Julio Cortázar, e agora também aqui que vai por umas definições mais de dicionário do que propriamente de teoria. E se fizeram parte de algum tempo de algumas teorias, de alguns estudos literários, ou muitos, né? Se você procura, vai encontrar bastante.
foi um período determinado. Hoje em dia, não. Ou seja, a coisa passa, né? Então, tem novas definições, novas teorias, novos estudos. A gente, por isso que eu falo, temos que atualizar. Né? Mas é válido ver, porque mesmo assim, hoje, não quer dizer que o que é atual que é melhor do que aquilo que já passou. Né? Então, claro, se vou estudar o conto fantástico, eu sempre falo, conto fantástico o Aristóteles nunca falou do conto fantástico, então não dá para analisar um conto, especificamente um conto fantástico, com a poética de Aristóteles, não, porque tem outras coisas, uma manifestação, se passaram mais de 2000 anos, né? O conto moderno, século XIX, e o conto moderno, né? E o fantástico, né? Em específico, século XIX, e os russos aí, né? Na Espanha também. Né? E, bom, e hoje também tem propostas, vai mudando, né? Então, eu estava aqui vendo, fico consultando algumas coisas, que a vezes aparece uma ideia, né? O Todorov, né? Isso aqui está em espanhol, mas tem a tradução em português também, introdução à literatura fantástica, né? Então, foi, né, no século XX, né, a segunda metade do século XX, era a grande referência para estudar conto fantástico. Hoje em dia, também isso já está... para algumas manifestações, sim, mas para manifestações mais novas, eu estou usando. Notei aqui, a gente ainda temos pouco do David Roas, né, que é o escritor da Barcelona, né, escritor, é professor universitário, e ele pesquisa sobre o fantástico. E aqui no Brasil, Rio de Janeiro, no interior de São Paulo, tem gente que está ligada com eles que traduzem até conto do David Roas. E essa é uma coletânea de artigos sobre o conto fantástico, que são coisas novas, né? Então, coisa nova que esse aqui foi agora, século XXI, né? Editado pela Unesp, foi antes do Covid, que eu, inclusive, tem em 2013. Ficou um exemplar meu, ficou lá está na minha sala. Quer dizer, para dar de presente para algum aluno que esteja interessado, porque são coisas novas que vão aparecendo, né? Bom, então, todas, continuando aqui, todas apresentam um ponto em comum. São modos de contar alguma coisa. E, enquanto tal, são todas narrativas. Né? Então, tudo isso que está falando, as três concepções, por mais que a gente agora não as utilize, e nenhuma delas a segunda, se a gente mudar o falso por ficção, já ajuda bastante, né? Mas a primeira e a segunda, a primeira é muito ampla, não diz muito, você vai de um ponto para outra. A terceira já não cabe mais. A segunda, se a gente colocar, insisto, narração oral ou escrita de um acontecimento ficcional, né? Aí vai, sim, aí nos ajuda. Mas o que está falando, queria chamar a atenção aqui, a autora, era a questão da narração, né? E aí cita: toda narrativa consiste em um discurso integrado num sucesso de acontecimento de interesse humano na unidade de uma mesma ação. E essa questão da unidade de uma mesma ação vem de Aristóteles, né? E um acontecimento humano também, né? Porque por mais que a gente conte a história de Mickey Mouse, né? Mickey Mouse não é um rato, né? É um rato, mas está falando de questões humanas, né? E se a gente fala de ciência ficção, na Guerra nas Estrelas, o que está ali são questões humanas, né? Por mais que você tenha robô, são questões humanas. Porque nós, né, enquanto seres humanos, escrevemos para nós mesmos, sobre nós mesmos, né? Então a literatura é isso, não é pode falar de um gatinho, mas ele está falando, na verdade, sobre nós, ou sobre nossa relação com o gato, ou com o cachorro, ou com o robô, né? Ou com nossos medos, né? Com nossos sonhos, sabe? Aí vai tem
tá sempre por nós, né? Aqui tá mais, foi mais feliz aqui nessa sentença aqui, né? E quem afirma isso é Claude Bremont. Claude Bremont creo que foi linguista francês, creo que foi ele que morreu em janeiro, início do ano passado, né? Acho que foi ele. Tá? E aí, bom, ele afirma isso ao examinar a lógica dos possíveis narrativos, né? Falando da questão dos possíveis narrativos. Temos que tomar cuidado também com esses possíveis, né? A literatura como mundos possíveis também, isso aí já foi moda, né? Hoje em dia não. Tá? Bom, de fato, toda narrativa apresenta. Aí está falando na narrativa, tem três concepções, né, que apresenta a narrativa. Um sucesso de acontecimento, como eu disse, há sempre algo a se narrar, né, mas aí não é suficiente para o conto. Né. O interesse humano, pois é material de interesse humano, de nós, para nós, acerca de nós, e em relação com um projeto humano, com os acontecimentos tomam significação e se organizam em uma espécie de temporal estruturada. Sim? Sim? Tá bem? 3. E tudo na unidade de uma mesma ação. Essa questão da mesma ação, né? Que pode contar várias, às vezes parece que está contando várias coisas, mas a ação é uma só. Né? E isso está desde Aquiles, né? Na Ilíada ainda, né? Na Ilíada, né? Que tem vários acontecimentos, mas tudo tem a mesma ação a questão de Aquiles, né? A participação dele na guerra de Troia, né? Então são várias, parece haver uma narrativa de vários acontecimentos, mas a ação tem uma unidade ali, que é Aquiles. Esse é para dar um exemplo clássico e para que você veja que isso vem, não é de agora e não é do conto. Quer dizer, uma coisa não é específica do conto, né? No entanto, há vários modos de se construir esta unidade da mesma ação, isso sem dúvida, né? Neste projeto humano com uma sucessão de acontecimentos. E aí vai falar do conto, né? Então, o relato de um acontecimento, aí pergunta, né? O conto é um relato de um acontecimento? Sim, mas não todo relato de acontecimento é um conto, né? E agora, verdadeiro ou falso, ou falso e verdadeiro, colocar aqui, essa hoje em dia não. Podemos pular essa parte, não é por aí, né? Não é ficcional, inventado, né? E não é para divertir, a gente não inventa, o autor não inventa para divertir, né? Inventa para apresentar, formalizar algumas ideias relacionadas com nós, seres humanos, voltando ao que falava em cima, né? Algumas ideias falando de nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos temores, né? Dos nossos conflitos, né? Mas são ideias que estão ali inventadas, né? Então inventa uma trama, né? E para apresentar ideias, né? E essas ideias às vezes independem do acontecimento, né? Porque a veces, não, esse autor tomou como base um fato verídico, todo fato verídico, né? Uma história que aconteceu. Isso aí, houve um crime, e a partir desse crime o autor escreveu a obra. Sim, mas que todo mundo ficou sabendo desse crime e só esse autor escreveu a obra, né? E o resto. Então não é por aí, né? Bom, e aí foi lá entrevistar o cara, entrevistar a pessoa para saber os detalhes do crime. Não, ele inventa, né? Então teve uma ideia, surgiu uma ideia ali vamos supor, de um crime, e esse crime gera conflito, vamos supor, em família, né? A herança, né? Quem vai receber a herança, né? Um problema humano que nos interessa a nós, né? Voltando aí, falava um pouco antes, né? E aí o autor vai explorar isso, né? Então que tenha sido a partir de uma notícia de jornal, de um caso que saiu nas mídias, né? Bom, isso é que despertou o interesse, mas o resto
ele é, enquanto ideia, né? Por isso que eu insisto na questão das ideias, né? Até aqui não fala das ideias, né? Enquanto ideia formalizada naquele relato, né? Isso que nos interessa. Se é verdadeiro ou falso, não é isso, né? E se é para criança ou para adulto, não é por aí. Bem, bom, e aí vai, né? Aí vem e conta. Deixa, bem, contar, já, porque contar, né? Contar uma história, né? Contar relatar, porque existe o relato e o conto. E aí, contar do latim, e aí vem de novo essa história de ir para o dicionário e explica. É interessante para a gente, principalmente que somos de letra, né? Ver de contar, que vem do latim computare, né? É uma história. E aí, o relatar, esse relatar que é esse re de novo, né? Eu de novo, voltar a recuperar, né, esse novo. E tá um problema aqui. Bom, então aí vem que vem claro, re outra vez, mas latum, né, que em latim significa traduzido, né, trazido. Então trazer de novo seria, né, que vem de fero, né, eu trago, né. Daí a palavra, daí vem a palavra contar, sua origem em latim. Sim, claro, para nós que somos de letra e conhecemos alguma coisa de latim e a gente gosta de ver de onde vem a palavra, né, estudar essas coisas, é bem interessante, mas só para nós. Só para nós. Eu não sei se outros alunos, se vamos dar uma aula para adolescente, numa escola, por exemplo, se vão se interessar. Ou se todos os alunos, mesmo de uma faculdade de letra, vão se interessar por isso. Né? Talvez não. Né? Eu me interesso, eu gosto, né? Mas o parâmetro não posso ser eu. Né? Tem que ser o que falava aí, a questão humana, que fale sobre nós, né? Sobre nós, nosso mundo, nosso sentimento, esse sim, mas não eu, não sou eu, é no plural, não, nunca no singular, não é eu, isso, tá? E aí vem palavra, eu tinha comentado, né, que essa parte mais descritiva, aí vai falando que interessante, eu me interesso, mas não sei se pouco nos ajuda para definir uma teoria do conto. Né? E aí vem o conto literário. E vem e conta a história do conto literário. Eu falei na segunda aula, creio, né? Falei um pouco de história, outros textos. Tem um texto de um professor mexicano que eu comecei a traduzir, mas ainda não acabei, que é uma breve história do conto, especificamente, e fala também do conto mexicano, que é bom que a gente aprende um pouco mais dos contos em outros países. Né? Mas aqui fala a parte histórica, né? E que aí vai aparecendo, tá? E depois vem a parte da terminologia, né? Então, porque vem aí, dependendo da língua, né? Veja o exemplo do inglês, novel, né? Usado no século XVI, no século XVIII. E isso, em história da literatura, a gente estuda os nomes em inglês, os nomes em espanhol, né, os nomes em português, os nomes em francês, né, vai mudando. Em francês são mais parecidos, né, com o francês do século XIX, né, que vai mudando e vai chegando, que chega para nós, né, por isso que no século XX se lia muito, né, literatura e filosofia também, né. A França teve uma influência, podemos dizer assim, uma presença, né, nos estudos, né, aqui no Brasil muito forte, e muitos iam estudar daqui, saindo daqui do Brasil, iam para a França estudar. Né? Então essa também é a parte da terminologia, que é um conto, nos Estados Unidos, o termo short story, que desde 1880, essa é a história, né? Leitura, Tales, né? Aí põe, às vezes cada
eu utilizo o nome, né? Aí cita põe, cita o Melville, né? Melville, aquele do escriturário, né? Que não queria fazer nada. O mesmo Melville que escreve